Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a quarta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor. E seguimos uma vez mais com a leitura dos Atos dos Apóstolos, que hoje nos fala da cura de um paralítico, de um coxo de nascença que estava diante do templo de Jerusalém. Ouçamos e meditemos ao mesmo tempo. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Aqui devemos de ter presente algumas coisas para nós. Primeira coisa, vemos que Pedro e João estão indo rezar às 3 horas da tarde, hora noa ou nona. Justamente aquela hora em que Jesus rezava na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meu Deus, por que me abandonastes? A oração de um nobre judeu que tinha os seus horários de oração. 3 vezes ao dia, em modo particular. Assim como a igreja mantém ainda hoje a liturgia das horas, de um certo modo sistematizada, um pouco que parecida, recordando a oração, a liturgia judaica. Tendo presente isso, estamos vendo Pedro e João são homens de oração. Mantêm a sua intimidade com o Senhor através da oração. Depois recebem este coxo que é levado neles diante da porta do templo chamada Formosa. Por quê? Porque essa era a porta mais bela, o pórtico mais belo que existia no templo de Jerusalém. Ornada com o ouro de Corinto, ali era tamanha a beleza essa porta, onde levam este homem para ser assim agraciado, para receber, para pedir, melhor, esmolas aos que entravam, mas sabemos que vai receber algo muito maior do que somente esmolas. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Vemos aqui algo muito importante também para nós. Esse milagre aconteceu, isso devemos de ter claro, mas devemos de recordar também os sinais para a nossa vida pessoal. Pedro, o primaz da igreja, assim, representado ao longo dos séculos por todos os seus sucessores, representando a igreja, a esposa de Cristo, o vigário de Cristo, e João, o discípulo amado. Vão ao templo e este homem lhes pede esmola. Esmola é o quê? Algo para poder sobreviver. Não é para viver, para poder sobreviver nas condições em que estou. Como hoje ainda temos tantas pessoas que pedem esmola, infelizmente a situação se encontra cada vez pior, parece que aumentam, ao menos da minha realidade, por onde passo, os caminhos que faço, parece que cada dia aumenta mais os pedintes na rua. Mas, colocando isto à parte, este homem não consegue viver por si só. Aquilo que tem não é suficiente e por isso pede aos demais que o ajudem. E é isso que faz Pedro e João. Eles fazem o quê? Pede primeiro que olhe para eles. Olhe para os discípulos de Cristo, para que ele próprio seja testemunha do milagre que vai acontecer na sua vida. Isso indica o que para nós?
Também nós devemos de olhar para a fé que nos é oferecida através da igreja. Através da igreja que simboliza, ou melhor, que é a digna depositária da fé e também dos ensinamentos apostólicos. E olhando para eles, nos deixemos iluminar interiormente, porque ao olhar nós temos uma visão que brota de uma luz, se nós recordarmos a ciência. Então também nós devemos de olhar para aqueles que nos olham, para a igreja em si. E não devemos de esperar receber qualquer coisa, somente o necessário para sobreviver, mas muito mais que isso. Porque aquilo que diz Pedro e que dou à igreja é: nem ouro, nem prata, mas levanta-te e anda. Se nós olharmos para isso, agora o homem tem como trabalhar para viver. Ele pode viver uma vida nova, caminhando, realizando obras. Assim também deve de ser a nossa vida espiritual. Infelizmente, em nossos tempos, a mentalidade muito difundida em uma teologia da prosperidade é que nós merecemos o ouro e a prata, ou seja, coisas materiais. O Senhor tem que me dar, me dar, me dar. Materiais e também físicas, biológicas. Mas não é bem isso. Nós devemos de receber aquilo que nos é ofertado, a luz da fé, para levantarmos e caminharmos. Isso é a vida sobrenatural. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Poderíamos colocar aqui este versículo do Evangelho diante deste homem. Ele buscou primeiro a fé, e pela fé, todo mais será acrescentado. E nós temos vivido a nossa fé, temos buscado, voltado o nosso olhar para a fé apostólica, para a fé da igreja em 2000 anos, e nos deixado tocar interiormente, manifestar esta vida nova em nós, para que saiamos do nosso comodismo, onde estamos parados, paralisados, firmes, e caminharmos naquilo que Deus quer, no caminho da graça, no caminho da salvação. E segue ainda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Então, a igreja, a fé nos levanta. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Em outra tradução diz consolidados, ou seja, sólidos. Por quê? Porque não usava a perna. Então, por causa disso, sua perna era mole, não tinha função, não se firmava. E por isso se torna agora sólida. E, ajudado por Pedro, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era aquele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Vemos aqui que ele sentava na porta mais bela e mais rica do templo, e recebia muitas esmolas, mas isso não foi suficiente para satisfazer-lhe e dar-lhe a alegria da vida que nós vemos diante do milagre que aconteceu em sua vida. Então a fé deve de também realizar a mesma obra na nossa vida interior, na nossa intimidade com o Senhor, no nosso caminho de salvação, para que também nós tenhamos esta alegria de andar, pular e louvar a Deus com nossas vidas, pelas maravilhas realizadas em nós, pela transformação realizada em nós. E temos feito esta experiência de fé no Senhor, não somente de buscar coisas materiais, coisas para a vida terrena, mas essa experiência íntima de buscar o necessário para a vida e não para a sobrevivência. Escutemos brevemente o Salmo 105. Exulte o coração dos que buscam o Senhor.
Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Nós cantamos, gritamos, anunciamos as maravilhas realizadas por Deus em nós, não somente com a boca, mas a nossa vida é este cântico, este pulo, este grito que manifesta todas essas obras de Deus em nós, a transformação, as graças que realizou, a mudança que operou em nossas vidas. Passemos agora ao Evangelho. Hoje escutamos São Lucas, os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu de frente a deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que temos a meditar dentro do texto de hoje? Temos que é o domingo, primeiro dia da semana agora. Dois discípulos estão indo para Emaús. Sabemos que um é Cleofas. Alguns dizem que provavelmente, não se sabe quem é o outro, mas provavelmente seja sua esposa, Maria de Cleofas. Sabemos que não são os apóstolos, porque os 11, nos refere o final do texto, estão reunidos e eles vão encontrá-los depois. Então, conversam tristemente sobre tudo o que havia ocorrido. Por que estão tristes? Era a tristeza da perda? Tinham estado com Jesus, viram ser preso, insultado, crucificado, morto, sepultado. O pesar afligia o coração da mulher, aflige, aliás, o coração da mulher quando ela perde o amado. Mas os homens, em geral, ficam mentalmente perplexos diante de uma situação semelhante. O pesar é o pesar de uma carreira destruída.
Mas o que podemos ainda obter deste texto? Que não haviam, como Jesus mesmo vai entender, compreendido tudo aquilo que Jesus lhes explicara, lhes preparara. Então, este homem que encontram pela estrada, o peregrino, que lhes questionara o que havia acontecido, o que estavam conversando, escuta deles todo o relato daquilo que havia acontecido com Jesus. Por quê? E aqui devemos de nos colocar dentro do texto também. Vemos tudo que estão falando de Jesus, os fatos reais daquilo que acontecera. Eles esperavam grandes coisas, mas Deus os desapontara. Assim nós devemos de ter consciência que muitas vezes fazemos um mapa e traçamos as esperanças de que Deus, de algum modo, vai ratificar aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. O desapontamento, muitas vezes, se deve à trivialidade das esperanças humanas. Os esboços iniciais agora tinham sido rasgados. Não porque eram demasiados grandiosos, mas porque aos olhos de Deus eram demasiados pequenos, como muitas vezes são os nossos. A mão que quebrou a taça dos desejos mesquinhos ofereceu um cálice mais rico. Pensavam que tinham encontrado o Redentor antes de ele ser crucificado, mas na verdade descobriram um Redentor crucificado. Esperavam por um Salvador de Israel, mas não esperava por um Salvador que fosse igualmente Salvador dos gentios. Deviam ter-lhe ouvido falar em muitas ocasiões que ele seria crucificado e ressurgiria, mas não podiam encaixar a catástrofe na ideia de um mestre. Podiam acreditar nele como mestre, como um messias político, como um reformador ético, como um salvador do país, um libertador dos romanos, mas não podiam acreditar na tolice da cruz. Nem tinham a fé do ladrão que pendeu da cruz. Por isso, recusaram-se a considerar o indício que as mulheres relataram. Não estavam certos que as mulheres tinham avistado anjos. Possivelmente era apenas uma aparição. Ademais, era o terceiro dia e ele não foi visto por ninguém. Entretanto, o tempo todo caminhavam e conversavam com ele. Assim também, muitas vezes, mais uma vez repito, é a nossa vida. Colocamos esperanças, temos uma taça mesquinha e Deus quer nos oferecer muito mais. Muitas vezes, caminhamos com Deus quando lhe somos fiéis, hein? Não são todas as situações. E quando lhe somos fiéis, olhemos para a fidelidade dos santos e nos espelhemos a partir dali. Se nós buscamos esta fidelidade dos santos, a santidade, aquilo que Deus está pedindo de nós, nos confiando, realizando, muitas vezes criamos certas expectativas que Deus quebra para nos oferecer algo muito mais precioso. E o que acontece? Ficamos como os discípulos de Emaús. Ai, mas Jesus tinha prometido. Ai, mas essa era a promessa de Deus. Ah, mas isso não podia ter acontecido. Ah, mas isso aconteceu e agora a minha fé. Caríssimo irmão e irmã, tenhamos nossas esperanças ainda vivas. Porque se estamos caminhando na busca de Deus, na oração contínua, na santidade, no amor de Deus, no amor a Deus e aos irmãos, e Deus permitiu que certas coisas, dores, sofrimentos acontecessem conosco, é para nos oferecer algo muito maior e que nós muitas vezes não compreendemos na cruz. Queremos realizações como os discípulos de Emaús, como apenas havia falado. Temos algumas expectativas que Deus vai agir assim, assado, e vai ser desta forma e de outra forma, mas Deus quer dar algo ainda maior. E nós, muitas vezes, nos sentimos derrotados e nos sentimos traídos por Deus. Não pensemos dessa forma. Nós devemos de compreender que da nossa fidelidade Deus realizará algo talvez muito maior do que esperamos e não somente aquela coisa pequena. Ah, mas aquilo que eu penso já é grandioso. Será? Para Deus pode ser que não seja. Então,
parece ter um duplo propósito a aparição de Jesus após a ressurreição. Um primeiro, mostrar que morreu e ressuscitou. Segundo, embora tivesse o mesmo corpo, este agora estava glorificado e não era sujeito a restrições físicas. Assim, na refeição, vai mostrar isso aos discípulos de Emaús e depois também em outro evangelho, em outro trecho, aos apóstolos. Com esses discípulos, assim como com todos os apóstolos, não existia predisposição a aceitar a ressurreição. A prova dele tinha de abrir passagem diante da dúvida e das recusas mais obstinadas da natureza humana. Então, Jesus vai falar-lhes: ó gente sem inteligência, como sois tão tardios de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas? E assim Jesus mostra que a sabedoria humana dos discípulos se opõe à ciência sagrada. Sabedoria humana e ciência sagrada, a maior parte das vezes, não andam juntas. A explicação dos acontecimentos como cumprimento das Escrituras acende o coração daqueles discípulos, que desde agora querem continuar seu caminho com este peregrino. Assim também Jesus trabalha em cada um de nós. Nunca se impõe o nosso Senhor. Quer que o chamemos livremente, desde que o temos visto na pureza do amor que colocou em nossas almas. Fica conosco, Senhor, porque nos rodeiam na alma as trevas e só Tu eres a luz. Tu podes acalmar esta ansiedade que nos consome. Então, Jesus os acusou mais uma vez de tolice e de coração indolente, coração duro, pois se tivessem parado e analisado tudo aquilo que havia sido escrito, que seria levado como um cordeiro para o abate, teriam tido a crença confirmada. A credulidade para com os homens e a incredulidade para com Deus é a marca dos corações endurecidos. A prontidão em acreditar no especulativo e a vagareza em acreditar na prática é o sinal dos corações morosos. A essa altura surgiram palavras-chave da jornada. Antes, o Senhor dissera que era bom pastor, que disporia da sua vida em redenção de muitos. Agora, em sua glória, proclamou uma lei moral, que é como uma consequência de seus sofrimentos. Os homens seriam elevados do estado de pecado para a companhia de Deus. A cruz era a condição da glória. E assim nos mostra nosso Salvador. Ainda que a cruz pareça incompatível com sua glória, para ele era o caminho indicado até ela. E caso conhecessem o que as Escrituras diziam, teriam acreditado na cruz. Então, Jesus vai citar tudo aquilo que fala as Escrituras a partir de Moisés até ele, recordemos, por que Moisés? Porque se diz que Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis em diante. Até os profetas havia dito dele, de sua cruz e da sua ressurreição. Por fim, vão chegar a Emaús. Mas finge que vai adiante, mas agora querem continuar, repito, na companhia deste homem. E aqueles que têm bons pensamentos a respeito de Deus durante o dia não se renderão com presteza ao cair da noite. Aprenderam muito, mas sabiam que não tinham aprendido tudo. Ainda não tinham reconhecido, mas havia uma luz naquele que prometia levá-los à plena revelação e dissipar a tristeza. Jesus aceitou o convite, mas agiu como anfitrião. E então vai se pôr à mesa e partir o pão. Tomar o pão partido e dar a eles não era um ato de cortesia, na qual ordenara aos apóstolos a repetição, mas, pois isso assemelhava muito à última ceia, na qual ordenara aos apóstolos a repetição do ato memorial de sua morte, a partir o pão que era seu corpo e distribuí-lo.
Imediatamente ao receber o pão sacramental que foi partido, os olhos da alma foram abertos. Agora se abriu. Ao receber a Eucaristia, assim como os olhos de Adão e Eva foram abertos para ver a vergonha depois de ter cometido o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, da mesma maneira, neste momento, os olhos dos discípulos foram abertos para discernir o corpo de Cristo. Então, estamos em paralelo com a última ceia, em ambas uma ação de graça, em ambas um partir do pão e em ambas a partilha do pão com os discípulos. Com a doação do pão vem um conhecimento que conferiu maior claridade do que todas as outras instruções. O partir do pão os introduzia na experiência do Cristo glorificado. Então ele desapareceu, se tornou invisível aos seus olhos. Ao se voltar uns aos outros, disseram, não abrasava o nosso coração quando falava e nos explicava as Escrituras? Então, concluímos que a influência sobre os discípulos foi afetiva e intelectual. Afetiva no sentido de fazer os corações arderem de amor. E intelectual, visto que lhes conferiu o entendimento das centenas de presságios de sua vinda. Então a humanidade está naturalmente disposta a acreditar que qualquer coisa seja impressionante e bastante poderosa para dominar a imaginação. Ainda assim, esse incidente no caminho para Emaús revelou que as verdades mais potentes muitas vezes surgem nos lugares mais comuns e nos acidentes triviais da vida, tais como um encontro com um companheiro de viagem em uma estrada. Cristo ocultou sua presença na estrada mais comum da vida. O conhecimento dele veio ao caminhar com ele, e o conhecimento era da glória, que veio por intermédio da derrota. Não só os ensinamentos foram lembrados, também os sofrimentos e como foram oportunos para a sua exaltação. E assim o Senhor lhes aqueceu o coração, lhes incendiou de novo o amor através da palavra e da Eucaristia. Ai daqueles que dizem, eu vivo a minha fé em casa, eu participo da missa na TV, não recebe o sacramento da Eucaristia, e não poderão, infelizmente, ter esta preciosa experiência dos discípulos de Emaús, porque não trilham o caminho com o Senhor, não trilham o caminho com os irmãos, não se alimentam da palavra, do corpo, sangue, alma e divindade, e com isso não cairão as escamas de seus olhos, como caíram pelo pecado as de Adão e Eva, e pela graça, pela Eucaristia, a dos discípulos, para que enxergassem Jesus. Tenhamos esta experiência com o Senhor. Deixemos que Ele fale conosco no caminho da vida, que nos surpreenda, que Ele nos explique as coisas da sua vida, da vida espiritual, do caminho a ser trilhado com Ele e também das nossas vidas, para que não desanimemos nas dificuldades da nossa vida, da nossa história, quando tudo parece perdido e quando tudo parece abandonado por Deus, para que assim possamos verdadeiramente obter um dia a sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a escutarmos o Senhor falar conosco no caminho de nossa vida, iluminar nossa mente, entendimento e coração, apesar de tantas dificuldades que temos de compreendê-lo. E assim o seu amor possa aquecer os nossos corações e, compreendendo tudo aquilo que nos pede, nos ensina e realiza de obra em nós, possamos ser-lhe fiel e para chegarmos um dia também a participar de sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.